Olá, bem-vindos a este nosso guia prático de hoje. A gente vai dar um mergulho de cabeça no mundo das finanças, mas de um jeito totalmente novo e descomplicado. Para quem está começando a investir ou para quem simplesmente quer entender como parar de só guardar dinheiro e começar a fazer esse dinheiro trabalhar sozinho, bom, este é o lugar exato. O nosso objetivo aqui é desmistificar o mercado financeiro de vez e mostrar estratégias reais para dar os primeiros passos com muita segurança e inteligência. Vamos lá? Mas, antes de tudo, o que o dinheiro realmente significa, hein? Vale a pena parar um segundinho para pensar naqueles grandes sonhos, aquela viagem incrível que a gente tanto deseja, a conquista da tão sonhada casa própria, ou até mesmo garantir uma aposentadoria tranquila. Sabe o que é mais interessante? É perceber que o dinheiro, no fim das contas, não é linha de chegada. Ele é só um facilitador. Ele é literalmente a ferramenta essencial que permite alcançar esses objetivos e trazer mais qualidade de vida para toda a família. E isso nos leva a uma comparação absolutamente crucial. De um lado, a gente tem aquele dinheiro parado, sabe, debaixo do colchão ou esquecido lá na conta corrente. O grande perigo aqui é um vilão silencioso e bem implacável, a inflação. A inflação corrói o poder de compra dia após dia. É por isso que aquele mesmo valor que enchia um carrinho de supermercado uns anos atrás, hoje mal enche algumas sacolinhas. Agora, do outro lado, a gente tem a solução inteligente, o dinheiro investido. Investir é basicamente o ato de proteger ativamente o patrimônio dessa corrosão e, claro, ver esse dinheiro crescer. É garantir que todo aquele suor do trabalho não perca valor com o passar do tempo. Entrando na nossa seção 1, o porquê de investir e qual é o primeiro passo. Quando a gente tenta dar esse primeiro passo e buscar conhecimento, quase sempre esbarra no maior de todos os obstáculos, os mitos. E aqui vai um número para quebrar o primeiro deles, R$ 30. Pois é, muita gente acredita que é preciso juntar uma montanha de dinheiro, uma grande fortuna, antes de sequer pensar em investir. Sem chance, isso é um mito gigante. O documento original que baseia a nossa análise revela que com apenas R$ 30 já é super possível comprar um título do governo como o Tesouro Direto. O ponto crucial é justamente esse. Não importa se o capital inicial é alto ou baixo. Começar a investir hoje é algo totalmente possível e acessível para a esmagadora maioria das pessoas. Seção 2. O primeiro passo: planejamento e o diagnóstico financeiro. Antes de sair comprando qualquer produto financeiro por aí, existe uma regra de ouro: ter controle absoluto do fluxo de caixa. É super necessário anotar rigorosamente tudo, mas tudo mesmo, que entra e sai do orçamento. Até os centavos. Pode ser uma planilha, num aplicativo de celular ou naquele caderninho tradicional, não importa. Mas por que isso é tão vital? É simples. Poupar é o hábito número 1 de quem investe. Além disso, ter esse controle evita que a gente caia na temida bola de neve das dívidas, sabe? Aquelas causadas pelos juros rotativos do cartão de crédito ou do cheque especial. Quem está com dívidas descontroladas simplesmente não consegue acumular patrimônio. Afinal, os juros da dívida costumam ser muito maiores do que qualquer rendimento que o investimento traria. Vamos para a seção 3. Como funcionam os investimentos e a sua mecânica básica. Mas afinal, o que significa investir na prática? De forma bem direta, o investimento é o ato de comprar um produto financeiro onde a gente, na verdade, empresta dinheiro para alguém. E em troca desse empréstimo, a gente recebe o valor de volta lá no futuro, só que somado com as devidas correções de juros. Ou seja, na prática, deixa-se de ser o devedor e passa-se a ser o credor da história. Em vez de pagar juros altíssimos para o banco, agora é o banco ou até o governo que vai pagar juros por usar o nosso capital. Genial, né? Bom, mas para quem emprestar esse dinheiro bem no comecinho? As duas opções mais seguras para iniciantes fazem parte do que chamamos de renda fixa. Dá para comprar a dívida do próprio governo, que é o caso do Tesouro Direto, ou então a dívida de um banco, através de um produto super famoso chamado CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Em ambos os cenários, essas instituições pegam o dinheiro dos investidores para financiar grandes obras públicas ou para viabilizar empréstimos para outras pessoas, e, em troca disso, oferecem uma rentabilidade bem atrativa e bastante previsível. Falando em rentabilidade, como saber o quanto se vai ganhar? Dentro dessa renda fixa, existem basicamente duas modalidades principais. Na rentabilidade pré-fixada, não tem mistério nenhum. No momento exato da compra, já se sabe exatamente o rendimento total que vai cair na conta no final do prazo estipulado. É uma taxa fixa, imutável, o trato está feito. Já a rentabilidade pós-fixada funciona um pouquinho diferente. Ela é atrelada a um indicador financeiro que flutua, como a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ou o CDI. Em outras palavras, o ganho final vai acompanhar o movimento e a saúde da economia do país ao longo do tempo. Chegamos na seção 4,
a dieta financeira e os riscos, equilibrando o prato. Olha, chega um momento em que, para ganhar uma rentabilidade um pouco acima da média, existe uma regra de ouro. É preciso estar disposto a correr riscos calculados. Como aponta o documento base da XP que estamos analisando, uma dieta financeira balanceada é chave. É super comum quem está começando ter um bloqueio total e recusar qualquer tipo de risco. Mas a verdade é que o risco não é um inimigo a ser abatido. Pense neles como os nutrientes de uma dieta, tipo os carboidratos e as proteínas. Da mesma forma que não faz sentido comer um único tipo de alimento o mês inteiro, também não se deve ter apenas um tipo de investimento na carteira. Uma estratégia saudável de verdade conta com uma variedade deles para otimizar os ganhos. E que nutrientes são esses, hein? No mercado, temos dois riscos principais. O primeiro é o famoso risco de liquidez. Em bom português, isso é o perigo de ficar com o dinheiro preso. Se acontecer um imprevisto e surgir a necessidade de sacar o capital antes daquela data que foi combinada, pode ser simplesmente impossível acessar os fundos, ou então o saque antecipado pode gerar uma perda de valor. O segundo é o risco de crédito. Esse é bem fácil de entender. É basicamente a chance de a empresa, do banco ou do governo que recebeu o empréstimo ir à falência e não conseguir pagar a dívida. Mas calma, aceitar um pouquinho desses riscos de forma super inteligente e diversificada é exatamente o que faz o nosso potencial de retorno dar um belo de um salto. Seção 5. As classes de ativos. O nosso menu de investimentos. Bom, se os riscos são os nossos nutrientes, as classes de ativos formam o grande menu desse restaurante financeiro. O mercado divide os investimentos em 6 grandes categorias. Primeiro, temos os títulos pós-fixados, os pré-fixados e os atrelados à inflação. Esses 3 juntos formam a base segura da renda fixa. Depois, temos os fundos multimercado, a badalada renda variável, que é onde entram as ações das empresas na bolsa de valores, e, claro, os investimentos da classe internacional. Voltando para aquela nossa metáfora da dieta, se a carne tem muita proteína, a renda variável tem mais risco, mas ao mesmo tempo oferece um teto muito maior de potencial de rentabilidade. Afinal, quem investe ali vira sócio de grandes empresas. O truque de mestre é saber misturar tudo isso de acordo com o nível de risco que se tolera, para montar uma refeição financeira completa e super nutritiva. Seção 6. O fator tempo e como ele acelera os resultados. Além de tudo isso, existe um ingrediente quase mágico que turbina qualquer portfólio. É a força impressionante dos juros compostos. Agindo ao longo dos anos, eles fazem com que o crescimento do patrimônio deixe de ser apenas uma linhazinha reta chata e passe a acelerar exponencialmente para o alto. É o dinheiro gerando retorno sobre os próprios retornos. É a famosa bola de neve do bem, como costumamos dizer. E é por isso que começar cedo dá uma vantagem matemática gigantesca, quase indescritível. Mais um detalhe importantíssimo: a idade nunca, jamais é uma restrição. Mesmo que a decisão de começar venha um pouco mais tarde na vida, poupar e investir hoje sempre será o caminho mais inteligente para garantir estabilidade e ver o dinheiro se multiplicar de verdade. Então, para fechar a nossa análise de hoje, fica a grande pergunta: qual vai ser a primeira grande meta financeira a ser conquistada? Com as estratégias certas em cima da mesa, fica muito claro que o dinheiro é um baita de um facilitador, que o planejamento rigoroso não é negociável e que correr os riscos corretos com o passar do tempo é o grande segredo para realmente prosperar. O que vai ser construído com todo esse conhecimento a partir de agora? Chegou a hora de definir aquele grande objetivo e finalmente dar o primeiro passo. Muito obrigado por acompanhar este guia com a gente. Um grande abraço e até a próxima.